Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Nós temos que ser Israel, nós temos que ter a Torá e nós temos que ter uma terra de governo. Primeira coisa, Yud Rei Vav Rei é o Todo-Poderoso e ele vai usar Israel, a Torá e a terra prometida. Segunda, Yud Rei Vav Rei é o Deus de Israel e nada existe sem o Eterno, sem a Torá e sem a terra prometida. O Eterno espera que nós existamos como Israel com ele. O Eterno espera que nós tenhamos uma lei, a Torá, e o Eterno espera que tenhamos uma terra de governo para que ele possa ser revelado como o Deus de Israel. Aplique isso na sua vida. Terceira coisa, a Torá. A Torá não existe. Moisés está relembrando o povo aqui nessa paraxá de várias coisas. Os pecados, as quedas, as reviravoltas, as decisões. Mas eu quero mostrar algo nessa paraxá para que eu e você saibamos qual é a porta correta para que nós possamos acessar a terra prometida. E obviamente que essa porta correta é Mashiach e Yeshua. Mas eu quero mostrar aqui algo. Ele fica praticamente o último mês da vida dele escrevendo Deuteronômio. Este último mês também está associado ao último mês do ano. Você viu aqui, olha, 11º mês do 40º ano. E ele fica até o final desse ano relembrando as coisas. Uma coisa muito interessante que nós precisamos entender aqui é que estamos fechando um ciclo e Moisés também está fechando um ciclo. Agora, aonde está a porta Yeshua neste ciclo? Se nós temos que ser Israel, nós temos que ter a Torá e nós temos que ter uma terra de governo. Primeira coisa, Yud Rei Vav Rei é o Todo-Poderoso e ele vai usar Israel, a Torá e a terra prometida. Segunda, Yud Rei Vav Rei é o Deus de Israel e nada existe sem o Eterno, sem a Torá e sem a terra prometida. O Eterno espera que nós existamos como Israel com ele. O Eterno espera que nós tenhamos uma lei, a Torá, e o Eterno espera que tenhamos uma terra de governo para que ele possa ser revelado como o Deus de Israel. Aplique isso na sua vida. Terceira coisa, a Torá. A Torá não existe. Por quê? Porque nós estamos em um campo de matéria. Então, quando você descobre causas, você controla efeitos. Por que as pessoas não mudam as suas causas? Maldições, bênçãos. Porque não descobriram as causas e, portanto, os efeitos continuam dando rebote em várias coisas. Olha só. Causas são sementes e os frutos são efeitos. Se eu não mudo a qualidade da minha semente, se eu não mudo a qualidade do terreno, se eu não mudo a qualidade daquilo que eu sou, nós não conseguimos mudar os frutos. Os efeitos continuam os mesmos. Por isso que nós somos caminhos de luz. Nós somos veículos de luz. Nós somos portas dimensionais para traduzir essa luz. Lembrando que nós estamos em Deuteronômio, nós estudamos Devarim. E esta é uma dimensão de materializar as coisas. De você olhar, de você visualizar e materializar as coisas. Vou baixar a Torá aqui, produção. Então preste atenção. Tudo que se há, existe, pode ser materializado por aquilo que você compreende, por aquilo que você discerne, porque quando entramos em Devarim, quando entramos aqui em Deuteronômio, vemos o poder de manifestar realidades. Então, olha só, há coisas que nos fazem ser sócios espiritualmente de Hashem. Deus, o Pai, nos deu possibilidade de nos tornar com Ele co-criadores. Tem uma mensagem minha sobre. Se eu olhar para o contexto e eu olhar no modo de interpretar Devarim, Davar, como uma repetição, eu vou ver essa repetição sendo contada de uma forma diferente. É por isso que Moshe, vai recontar algumas coisas para relembrar o povo que eles precisam ver isso agora de forma construtiva e não de forma desconstrutiva.
Eles precisam olhar os pecados e ver, olha por onde vocês passaram e olha onde nós estamos chegando. E essa desconstrução de um passado doloroso para um presente frutífero. Então, isto é Devarim. Quando você estudar o livro de Deuteronômio, você está olhando o passado com uma resposta ao futuro. E que resposta é essa? Resposta de que você cresceu, de que você foi para a essência, está caminhando para a fonte do rio, e ao invés dessa fonte ser menor em consciência, ela está te ampliando o nível de consciência e vendo que essa destruição te trouxe para uma construção. Enquanto nós não mudarmos esse nível de ângulo, de olhar a vida, nós não entenderemos nunca o que Moisés está fazendo aqui. Todo livro, todos os 4 livros, Deus está falando com o povo. Agora é Moisés que fala. E há uma grande diferença quando Deus fala e quando você fala. Há uma grande diferença positiva, muitas vezes, quando Deus está falando. Deus está falando e Ele não repete, Ele fala, espera você agir. Mas quando você fala, você atravessa o rio. Quando você fala, você está mais próximo de Israel. Quando você fala, você desestabiliza a maldição que está correndo atrás de você. Quando você fala, você coloca em ordem o ambiente que você deve colocar a sua geração. Yud Rei Vav Rei. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Senhor, Tu és entronizado, Adonai, Adonai, Adonai. Tu és o rei deste lugar, Tu és o rei desta terra. Senhor, nós tiramos a força dos gigantes das terras de governo que são nossas e tomamos posse, tomamos o governo dessa terra pela confiança, pela emuná, pela pureza e santidade que temos, pela nuvem da glória, da Shekinah, que carregamos em Ti, Adonai. Esta nuvem nos acompanha, essa nuvem nos cerca, essa nuvem nos molha, nos sara, nos corrige, nos redime, nos salva, nos protege. Olha, estagnação, presunção, letargia, tudo isso faz com que você não vá para a fonte, não vá para a fonte do rio. E o rio lá na fonte, debaixo de um nível de consciência, ele é maior do que o leito. Porque a fonte está o segredo, o código fonte está o segredo de como tu traduz. Então, se você for para a fonte do rio, humanamente falando, você vai encontrá-la pequena. Mas se você subir para a fonte do rio, em consciência de Devarim, em consciência de Davar, a fonte é ampla, porque de lá saem todas as coisas com poder criativo. Em cima disso, se eu olhar para o contexto e eu olhar no modo de interpretar Devarim, Davar, como uma repetição, eu vou ver esta repetição sendo contada de uma forma diferente. É por isso que Moshe, vai recontar algumas coisas para relembrar o povo que eles precisam ver isso agora de forma construtiva e não de forma desconstrutiva. Eles precisam olhar os pecados e ver, olha por onde vocês passaram e olha onde nós estamos chegando. E essa desconstrução de um passado doloroso para um presente frutífero. Então, isto é Devarim. Quando você estudar o livro de Deuteronômio, você está olhando o passado com uma resposta ao futuro. E que resposta é essa? Resposta de que você cresceu, de que você foi para a essência, está caminhando para a fonte do rio, e ao invés dessa fonte ser menor em consciência, ela está te ampliando o nível de consciência e vendo que essa destruição te trouxe para uma construção. No final de um ciclo, Moisés relembra todo o povo, e no início de um ciclo, no dia 10 de Nissan, Israel é adentrado. Israel é levado a acessar a terra prometida. Que hoje seja 10 de Nissan de forma alegórica na nossa vida. Que hoje seja a porta que Mashiach está nos levando a um novo governo espiritual, para que nós tenhamos Hashem, o Deus eterno, como o único Deus, e este Deus possa
ter um povo, este Deus possa ter uma lei e este Deus possa ter uma terra de governo. Que esta semana seja uma terra de governo para você. Shabbat Shalom, não, Shavuotov. Moisés está relembrando o povo aqui nessa paraxá de várias coisas. Os pecados, as quedas, as reviravoltas, as decisões. Mas eu quero mostrar algo nessa paraxá para que eu e você saibamos qual é a porta correta para que nós possamos acessar a terra prometida. E obviamente que essa porta correta é Mashiach e Yeshua. Mas eu quero mostrar aqui algo. Ele fica praticamente o último mês da vida dele escrevendo Deuteronômio. Este último mês também está associado ao último mês do ano. Você viu aqui, olha, 11º mês do 40º ano. E ele fica até o final desse ano relembrando as coisas. Uma coisa muito interessante que nós precisamos entender aqui é que estamos fechando um ciclo e Moisés também está fechando um ciclo. Agora, aonde está a porta Yeshua neste ciclo? Se no final de um ciclo Moisés relembra todo o povo e no início de um ciclo, no dia 10 de Nissan, Israel é adentrado. Israel é levado a acessar a terra prometida. Que hoje seja 10 de Nissan de forma alegórica na nossa vida. Que hoje seja a porta que Mashiach está nos levando a um novo governo espiritual para que nós tenhamos Hashem, o Deus eterno, como o único Deus. E este Deus possa ter um povo, este Deus possa ter uma lei e este Deus possa ter uma terra de governo. Que esta semana seja uma terra de governo para você. Shabbat Shalom, não, Shavuotov. Palavra de poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Uma casa sobrenatural movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder com o apóstolo e profeta Miqueias Castreze.